Boa noite! Aqui está a Japinha, cantamos a Japa hoje, maravilhosa. Todos os dias, você tem que estar com contato com o nome de Deus. A Japa Mala também, ela fica aqui no pescocinho, protegendo, né? Essa tula se tem um poder sagrado. Mas eu estou passando aqui rapidinho hoje, porque eu estou com o tempo ocupado, mas sempre dá tempo de falar alguma coisa, né, para Deus. Imagina, você não ter tempo para o divino. Não pode, né? Não pode. Então é o seguinte, hoje eu estava caminhando, né, e é muito simples entender o papel da humanidade aqui nesse planeta Terra, certo? Então me veio o exemplo, né, porque é muito melhor você falar através de analogias para uma pessoa entender melhor. Coisas básicas, simples, né? Igual o mestre Jesus, né? Quando ele andava no meio de pessoas que não tinham esse conhecimento filosófico, não tinham essa reflexão mais intrínseca, né? Mais profunda da vida. Então o mestre Jesus, naturalmente, ele falava por parábolas, né? Por analogias, para que cada um pudesse entender conforme a sua, né, percepção daquela analogia, daquela metáfora, enfim, vários termos aí portugueses que podemos falar, de você encontrar um jeito de falar algo dentro da concepção mental de algo transcendental, certo? Algo transcendental não pode ser falado para alguém que não está vivendo no espírito. Se você está vivendo ainda em ilusão, pensando que você é o corpo material, naturalmente uma pessoa que já avançou mais espiritualmente, que está vivendo no espírito, nessa conexão com o divino, naturalmente ela vai ter que arranjar uma forma de falar para as pessoas que estão aqui em ilusão desse mundo, que estão sonhando. Como é que você vai falar sobre a realidade, né, para uma pessoa que está completamente dormindo? De modo que se você quer acordar uma pessoa, você tem que ir lá sacudir a pessoa e depois falar alguma coisa no ouvido dela, mais ou menos, que ela possa entender, né, porque ela tá no sonho, e para ela sentir que há uma realidade sacudindo ela na cama, e aí ela vai levantar e vai, né, ouvir o que você tem a falar. Então, inicialmente, as analogias são essa sacudida onde a pessoa começa a perceber algo que está além da percepção natural, com exemplos do conhecimento que aquela pessoa teve, ok? Então, isso que a gente vai falar aqui agora é uma analogia que também é muito simples, não envolve nada assim tão metafísico, mas uma compreensão básica, onde você vai captar o significado de uma forma mais simples, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece? Eu estava andando, né, assim, meditando, eu falei, mas Deus, mas como eu posso falar sobre a humanidade do planeta Terra para essas pessoas entenderem? Aí me veio o exemplo de uma sala de aula, certo? Uma sala de aula com crianças, assim que Deus, né, que Krishna estava me mostrando. Então eu vi crianças numa sala de aula e um professor dando as informações ou o planejamento, né, do plano de aula, que é dado pelos diretores para certa classe, né? Tem vários tipos de crianças, certas classes, que tem um plano de aula que é para ser dado para o ano todo, e durante o ano vai sendo feito verificações, aquilo que a gente chama de prova, né? Que todo mundo fica com muito terror das provas. Então vai sendo dado provas para as pessoas entenderem ou ver se elas estão capacitadas para passar de ano para outra sala. Então a nossa humanidade é assim, ainda não estamos vivendo no espírito, ainda somos crianças, numa sala, vamos dizer assim, escolar de terceira dimensão. Ok? Tá pegando o que eu estou falando? Então você agora está, né, esse corpo é uma cadeira numa escola de terceira dimensão, onde tem professores fazendo um plano de aula para a humanidade, e você está numa classe específica onde tem professores que estão te ensinando coisas, certo? Então o que acontece? Eu lembrei agora também naquela parábola que Jesus fala, a não ser que você se torne uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Certo? Isso aí tem a ver e não tem a ver com o que eu estou falando aqui.
Então a criança que não... Quando você pede para você se tornar criança, significa que você tem que viver o momento. Você já reparou? A criança, ela não está pensando no amanhã. E ela também não fica com mágoa, com coisa do passado. Ela vive o aqui e agora. A criança é esperta, é viva, é vital, porque ela está vivendo o momento. Tudo é uma novidade, tudo é incrível. Não é assim? Então, quando você está situado no Espírito, em Deus também, você fica esperto, fica atento o tempo todo, porque você está vendo Deus agindo na sua vida. Não é uma rotina criada pela sua mente, é uma interação com Deus, tá? Então, voltando novamente lá ao exemplo da escola, a humanidade é uma escola, e existem seres superiores no plano invisível, que atuam também através de seres aqui que são representantes espirituais no planeta Terra, que vêm nos ensinar. Somos alunos, certo? Então vem vários mestres, inclusive o próprio diretor da escola, que é Deus, que manda os seus professores para cá, né, os diversos, em diversas linhas religiosas, filosóficas, que vêm para nos ensinar. E aí a humanidade, ela tem que ficar ligada nisso, né? O quanto você está se dedicando a aprender diariamente as lições oferecidas por esses chamados professores, ou mestres, ou gurus, ou pelo próprio Deus, que também é o professor dos professores, né? O professor supremo. O quanto que você está realmente absorvendo esse conhecimento, essa sabedoria, para passar para outra classe. Entende o que eu estou falando aqui? Toda a humanidade, ela segue um esquema superior, mas que ela não compreende muito bem o que é. Assim como as crianças que estão na escola, ela não está entendendo, assim, ela entende que ela está ali para aprender alguma coisa, mas ela não entende o total daquilo que é o planejamento do professor e do que é o planejamento dos professores em diversos níveis até a faculdade. Certo? Quando você estiver lá na faculdade, também tem um planejamento programado de aulas dentro daquela profissão que você escolheu, a área de atuação que você quiser. Mas agora, no momento, o planeta Terra são como criancinhas. E as criancinhas, elas têm que ser programadas internamente para os valores superiores da vida. Por isso que Deus vem pessoalmente aqui nesse mundo e nos fala o Bhagavad Gita, por exemplo. Tá entendendo? E aí você tem que ficar ligado nisso. E também, nesse mundo, existe a escola do mal. O que é a escola do mal? A escola do mal é que imprime valores para você degradantes, valores não relacionados ao espírito, valores, né, que negativizam a sua vida, que fazem você ficar identificado com a energia ilusória. De modo que nessa escola Terra existem duas linhas de professores, um pertencente ao reino escuro e um pertencente ao reino da luz. E aí você escolhe, né, a escola, né, escola que você está querendo participar. A partir do momento que você escolhe a escola da luz, você entende que você vai ser conduzido por forças, porque você se rendeu à escola, você se colocou na posição de receber os ensinamentos que são dados de forma mística, né? Através de uma meditação, através da leitura, do estudo de um livro sagrado, através da canalização com seres superiores a você, que já passaram pelo estágio humano, você vai recebendo as instruções. Por quê? Porque você está na escola, você quer aprender, você quer se formar, você quer chegar na universidade dos valores superiores. E tem pessoas que estão na escola das trevas. Certo? Então essas pessoas, ainda crianças, né, considerando que a classe atual no planeta é criança, estão sendo programadas para ter um tipo de atitude, atividade ou de ideia negativa. Então vem, né, quando vem os mestres aqui nesse mundo, que são da escola superior, do bem, da luz, do amor, da devoção, da gratidão, eles vêm e nos passam certas informações que você vai, naturalmente, abarcar essas informações
e depois você vai se formar na universidade deles, e aí também você vai se tornar um professor nesse mundo, que geralmente é chamado como um mestre e um guru, certo? E da mesma forma tem a escola lá do mal, né? O mal não é o mal de fazer o mal só, o mal é você dar valores não divinos, não espirituais. Nesse mundo, você ser um materialista da pior espécie, um egoísta, né? Uma pessoa que não está aí para nada, para ninguém, e não acredita em Deus, entende? Aí você vai se tornar também um guru, um mestre espiritual das coisas, dos assuntos que não tem nada a ver com o divino. Então você tem que ficar ligado nisso. A humanidade, né? Resumindo, a humanidade é uma escola onde tem dois tipos de professores, e você está escolhendo um determinado tipo de escola para evoluir em valores, em conhecimento, em autorrealização, ou você está escolhendo uma escola para se afundar completamente num abismo de desinformação, de enganação, de manipulação, onde você vai ser usado como, né, uma máquina de produzir de uma forma escrava para outros aquilo que só vai te fazer mal, que não vai te iluminar, não vai fazer nada. E daí o próprio diretor supremo, né, por exemplo, o Sr. Krishna, traz o Bhagavad Gita, que é o conteúdo principal para todos os professores dessa área espiritual. E aí, quando você absorve o conhecimento do Bhagavad Gita, você se torna um professor transcendental. Tá? Então, tem os professores da luz, tem os professores da escuridão, e tem os professores além da dualidade da luz e das trevas. Professores transcendentais. Então, quando Krishna vem, ou Chaitanya Mahaprabhu, ou qualquer forma divina nesse mundo, vem para nos colocar esses valores transcendentais. Então, o modo da luz é o quê? É o modo da bondade. A escola da luz é a escola do modo da bondade. A escola da escuridão são os modos da paixão e da ignorância. E a escola transcendental é o modo da bondade pura, ali onde você está em sintonia completa com a super-alma no seu coração, explicando às pessoas que elas têm que, em primeiro lugar, se movimentar para a luz, e da luz transcender essa luz, que faz parte da dualidade, e se situar nessa posição onde você vai se tornar uma pessoa potencializada por Deus, para mostrar a essa humanidade que existe algo um pouquinho além do bem e do mal. Ok? Que o verdadeiro bem é transcendental, mas que se reflete nesse mundo, na melhor das hipóteses, no modo da bondade, que vocês podem estudar aí no capítulo 14 do Bhagavad Gita, que é o modo do conhecimento, o modo do ritmo, né? O modo onde você está se desenvolvendo filosoficamente ou metafisicamente, nessa tentativa de encontrar Deus no seu coração e de despertar o amor por Ele. Ok? Então espero que vocês tenham entendido isso. Meditem, que tudo aqui nesse mundo está realmente programado. Toda a humanidade está sendo conduzida de uma forma que ela não entende, assim como todas as crianças numa escola estão sendo conduzidas sem entender a dimensão do conhecimento do professor que está ali na sala de aula, que já foi criança, que já passou por várias escolas e que agora estão ensinando. E tem professores também que são do lado do mal, que já passaram tudo isso, mas optaram pela linha onde não há divindade. Por isso que Krishna, ele diz no Bhagavad Gita que existem dois seres desse mundo, as pessoas, os seres divinos e os seres demoníacos, certo? Então isso aí está no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Então temos que ficar atentos qual escola estamos seguindo atualmente, né? E atualmente o planeta Terra está em transição, né? Nós estamos entrando numa quinta dimensão, as coisas estão se espiritualizando, o tempo está acelerando, a gente está vendo o lixo do mundo começando a sair, as coisas estão sendo reveladas, e você tem que escolher estar do lado, pelo menos da luz, certo? Com a intenção
de se estabelecer no transcendental. Aí as coisas da sua vida vão acontecer de modo maravilhoso e você vai conquistar aquilo que Deus deseja para a sua alma dentro desse mundo, né, no plano, né, de aula dele, da evolução humana para o seu espírito que está aqui nessa escola, planeta Terra linda, maravilhosa, e que nós temos que estar sempre em gratidão, em amor, em rendição ao Supremo, para dar continuidade à nossa vida, para a gente ser aprovado, né, e ir para outra sala de aula, que pode ser angelical ou pode ser lá no mundo espiritual, vai depender do quanto você está colocando a intensidade da sua energia para viver essa realidade superior. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Hoje eu estou falando pouco, porque eu estou com muita pressa, vai ser fazer essa aula aqui, já jogar na internet e seguir aí o que eu estou fazendo, mas lógico, vamos continuar com as aulas aí, ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus, Haribo! E boas notas na escola, hein? Vamos estudar, gente!